O Congo é um país na África Central, famoso por suas vastas e densas florestas. Essas florestas têm sido uma fonte de curiosidade e admiração entre exploradores e cientistas há séculos. Elas abrigam uma variedade de criaturas e maravilhas naturais que intrigam e fascinam pessoas de todo o mundo. No entanto, há coisas no Congo que não apenas maravilham, mas também aterrorizam aqueles que se deparam com elas. O Congo não é apenas um ponto no mapa. É um lugar repleto de mistérios esperando para serem desvendados. Vamos agora explorar o Congo e descobrir quais segredos assustadores podem estar escondidos em suas profundezas. Mahamba. No Congo, há uma criatura lendária conhecida como Mahamba, um colossal monstro de rio que fascina tanto os locais quanto os exploradores. Segundo relatos, o Mahamba pode alcançar até 15 metros de comprimento, superando o tamanho de muitos crocodilos. Dizem que ele se esconde nos rios, aguardando para emboscar animais ou até mesmo barcos que passam. A existência do Mahamba tem sido discutida por décadas, com avistamentos relatados ao longo do rio Congo e seus afluentes. Para os moradores das margens do rio Congo, o Mahamba é mais do que uma simples lenda. É uma parte importante de sua herança cultural e um lembrete dos mistérios que ainda permeiam seu ambiente natural. Assassino em Fúria. O enigmático Mlantuka, também conhecido como o Assassino em Fúria, é um criptídeo que tem fascinado gerações na bacia do Congo. Descrito como uma criatura semiaquática de grandes proporções, reminiscentes de um dinossauro ou um rinoceronte, este ser ocupa um lugar especial nas lendas dos Baka e de outras tribos locais. Segundo essas lendas, o Mlantuka pode atingir até 7,5 metros de comprimento, o que o torna uma presença verdadeiramente impressionante. Dizem que o Mlantuka possui um único e longo chifre na cabeça, similar ao de um rinoceronte, e uma pele espessa e escamosa. Esta criatura lendária é supostamente encontrada em pântanos e rios remotos da bacia do Congo, especialmente em regiões como o pântano de Liala, no Congo, e áreas próximas às fronteiras de Camarões e Gabão. A primeira menção registrada do Mlantuka data do início do século XX, quando exploradores e missionários ocidentais documentaram relatos locais sobre encontros com esta misteriosa criatura. A Terra dos Vulcões. O Congo é conhecido como a Terra dos Vulcões devido à sua intensa atividade vulcânica. Um dos vulcões mais famosos do Congo é o Monte Nongo, situado no Parque Nacional de Virunga, próximo à cidade de Goma. Este vulcão é famoso por seu enorme lago de lava, considerado um dos maiores do mundo. Ele entrou em erupção várias vezes na história recente, com eventos significativos em 1977, 2002 e, mais recentemente, em 2021. Outro vulcão destacado na região é o Monte Nyamuragira, também localizado no Parque Nacional de Virunga. Conhecido por ser um dos vulcões mais ativos da África, suas erupções ocorrem com frequência. Os fluxos de lava do Nyamuragira frequentemente colocam em risco as comunidades próximas e os habitats da vida selvagem. A Pegada Misteriosa. Em 2003, nas profundezas da selva do Congo, uma descoberta intrigante veio à tona, uma pegada misteriosa encontrada perto da vila de Sui. Essa pegada mediu mais de 90 centímetros de comprimento e era notavelmente profunda, sugerindo a presença de uma criatura incrivelmente pesada. Cientistas e criptozoologistas rapidamente se dirigiram à vila para investigar. Eles fizeram moldes de gesso da pegada e analisaram suas características. Exames iniciais revelaram uma morfologia distinta, com 5 dedos, mais semelhante a um grande réptil ou dinossauro do que a um primata ou mamífero conhecido. Apesar de análises extensas e debates, a origem da pegada misteriosa permanece sem solução. Os pigmeus Baka e a telepatia. Os pigmeus Baka, um grupo indígena que vive na bacia do Congo, têm fascinado pesquisadores com suas habilidades únicas, incluindo o que alguns alegam ser comunicação telepática. Antropólogos que estudam os Baka relataram casos em que membros da tribo parecem trocar informações silenciosamente, a distâncias consideráveis, sem usar métodos convencionais como fala ou gestos. Essas trocas telepáticas são frequentemente observadas durante atividades como caça ou coleta, onde a coordenação precisa é crucial. Os Baka atribuem essa habilidade à sua profunda conexão com os espíritos da floresta, que acreditam ser a fonte desse dom extraordinário. Pesquisadores documentaram esses fenômenos em diversos estudos ao longo dos anos, buscando entender as bases culturais e biológicas desse método único de comunicação. O Kasai Rex.
O Kasai Rex é uma criatura lendária relatada como habitante da região do rio Kasai, no Congo. É descrito como um grande e temível réptil, semelhante a um dinossauro, com avistamentos datando do início do século XX. Tribos locais, como os Bambuti e os pigmeus Baka, compartilharam histórias sobre encontros com essa criatura, que acreditam ser um dinossauro sobrevivente. Um relato notável vem do criptozoologista belga Bernard Heuvelmans, que investigou os relatos do Kasai Rex na década de 1950. Ele coletou depoimentos de testemunhas oculares e analisou supostas pegadas encontradas perto do rio Kasai, sugerindo a presença de uma grande criatura desconhecida. Apesar desses relatos, as evidências científicas que apoiam a existência do Kasai Rex permanecem inconclusivas. Críticos argumentam que os avistamentos podem ser identificações errôneas de animais conhecidos ou exageros baseados no folclore local. Doenças mortais. A República Democrática do Congo tem enfrentado desafios significativos com doenças mortais ao longo dos anos. Recentemente, surtos de doenças como sarampo, pólio, malária, ebola devastaram a nação. Esses surtos sobrecarregaram imensamente o sistema de saúde do país, que já luta com recursos e infraestrutura limitados. Por exemplo, o surto de ebola entre 2018 e 2020, no leste do Congo, foi particularmente devastador. Ele afetou regiões como as províncias de Kivu do Norte e Ituri, causando mais de 2.200 mortes. Da mesma forma, a pandemia tem apresentado desafios sérios. O Congo tem enfrentado escassez de suprimentos médicos, equipamentos e financiamento, agravando a situação. A Unicef alertou sobre o estado precário do sistema de saúde, especialmente seu impacto nas crianças, que são vulneráveis a essas doenças. Dingonek. O Dingonek é uma criatura lendária que, segundo rumores, habita os rios e lagos da Bacia do Congo. As descrições dessa criatura variam, mas ela é frequentemente comparada a uma mistura de leão, urso e leopardo, com uma cauda escamosa semelhante à de um peixe. Relatos de encontros com o Dingonek datam do início do século XX, com menções notáveis pelo caçador de grandes animais John Alfred Jordan em 1907, perto do Lago Vitória. De acordo com o folclore local, o Dingonek é temido por sua natureza agressiva e sua capacidade de atacar humanos e outros animais. A criatura ganhou atenção internacional quando o explorador Edgar B. Bronson mencionou-a em seu livro de 1910, Enclosed Territory. Bronson relatou histórias de pescadores locais que afirmavam ter visto o Dingonek e descreveram sua aparência assustadora. Apesar de numerosas expedições tentando verificar a existência do Dingonek, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada até hoje. O Konato Arazur. O Konato, uma criatura lendária relatada no Congo, é descrito como um parasauro, um réptil voador dos tempos pré-históricos. O nome Konato significa quebrador de barcos na língua local, refletindo sua temível reputação. Relatos dessa criatura remontam ao início do século XX, quando o explorador Frank Melland documentou relatos locais de encontros próximos aos pântanos de Jundu, na Zâmbia, perto da fronteira com o Congo. Testemunhas oculares descrevem o Konato como tendo uma envergadura de cerca de 1,20 m a 2,10 m, com asas de couro e um bico cheio de dentes afiados. Acredita-se que seja agressivo e conhecido por atacar humanos e grandes animais. A Caverna da Morte Agonizante. No início do século XX, Atelo Gotti se destacou entre os ousados exploradores que se aventuraram no misterioso coração do Congo. Veterano da Primeira Guerra Mundial que lutou contra a tuberculose, Gotti encontrou-se no Egito buscando uma cura, sem imaginar que isso marcaria o início de uma fascinação vitalícia pela África. Dedicando sua vida à exploração do continente, Gotti produziu documentários que capturaram o espírito cativante da região, aproximando culturas diferentes. Sua paixão o transformou até no tema de um documentário, destacando sua extensa coleção de fotografias e dados das suas inúmeras jornadas. Entre suas muitas façanhas, um mistério assombrava Gotti, a infame Caverna da Morte Agonizante. Em 1928, movido por uma curiosidade insaciável, ele embarcou em uma perigosa jornada para explorar essa caverna proibida, escondida no território de Mbai. Desafiando as probabilidades, Gotti localizou a caverna e desceu em suas profundezas escuras, onde encontrou uma cena macabra de crânios humanos e esqueletos, com cobras e aranhas rastejando. A autenticidade dessa lenda permanece envolta em mistério,
Mas a caverna, com sua sinistra reputação, tornou-se um lembrete assustador dos mistérios indomados do coração do continente africano. Os macacos travessos da floresta de Bill. Uma revelação notável está agitando a comunidade científica nas densas selvas do Congo, onde lendas locais e expedições descobriram uma civilização altamente avançada de chimpanzés, conhecidos como os macacos Billy. Estes chimpanzés desafiam todas as expectativas, compartilhando entre 94% e 95% do seu DNA com os humanos, mas exibindo um comportamento muito mais agressivo e territorial. Maiores e mais formidáveis que seus primos, eles são capazes de derrubar até mesmo os leões e despedaçar criaturas menores para devorá-las cruas. A descoberta de crânios na região, que apresentam semelhanças com chimpanzés e gorilas, alimenta a especulação de que esses macacos Billy poderiam ser o elo perdido entre humanos e nossos ancestrais primatas. A comunidade científica está empolvorosa, pois essa descoberta pode conter a chave para desvendar um dos maiores mistérios da evolução humana. Por gerações, a humanidade tem procurado o elusivo elo perdido, a peça do quebra-cabeça que poderia conectar nossa espécie aos primatas. A descoberta dos macacos Billy, com sua ferocidade incomparável e misteriosa composição genética, sugere que essa ponte pode finalmente ter sido encontrada. As selvas do Congo podem conter respostas cruciais para entender nossa própria história evolutiva, alimentando a curiosidade e a antecipação de pesquisadores ao redor do mundo. As majestosas aranhas do Congo. Escondido no coração impenetrável da selva do Congo, há um segredo misterioso envolto em mito e maravilha. Neste reino enigmático, entre a folhagem densa e os chamados ecoantes de criaturas exóticas, surgem contos de aranhas colossais que arrepiam a espinha dos ouvintes. Estas criaturas impressionantes são conhecidas como Jabá Fofi, aranhas gigantes que desafiam nossa compreensão convencional dos aracnídeos. Tribos locais e exploradores corajosos relatam encontros arrepiantes com aranhas que se espalham pelo chão da floresta, com um tamanho imenso que rivaliza com um prato de jantar. Dizem que essas aranhas grandes tecem teias enormes que se estendem entre as árvores altas, algumas com vários metros de diâmetro, robustas o suficiente para prender pequenos animais, efetivamente capturando-os nas armadilhas da natureza. Ainda mais perturbadoras são as histórias de humanos descuidados que tropeçam nessas armadilhas de seda, ficando imobilizados, lutando contra o aperto tenaz das teias. As lendas locais falam de uma mordida venenosa possuída pelo Jabá Fofi, uma arma letal que garante que sua presa tenha um destino sombrio, sendo devorada na segurança do covil oculto da aranha, nas profundezas do emaranhado subsolo da selva. A vastidão e a inacessibilidade da selva impediram tentativas científicas de conduzir levantamentos abrangentes da área. Como resultado, a existência dessas aranhas gigantes do Congo permanece aberta à especulação, convidando-nos a considerar as maravilhas não contadas que ainda podem espreitar nas profundezas desconhecidas da selva mais impenetrável do mundo. O fenômeno sonoro inexplicável. Nas profundezas da selva do Congo, um enigma acústico intrigante tem confundido tanto cientistas quanto locais por inúmeros anos. Este fenômeno estranho é caracterizado por seus sons perturbadores e de outro mundo, que reverberam pela região sem uma origem identificável. Variando de murmúrios baixos e retumbantes a uivos agudos e penetrantes, esses sons lançam uma aura estranha sobre quem os ouve, induzindo uma sensação de desconforto e apreensão. Diversas teorias tentam decifrar a fonte desses sons inexplicáveis. Algumas sugerem forças geológicas, como movimentos subterrâneos ou placas tectônicas em deslocamento. Outras especulam sobre anomalias atmosféricas ou experimentos militares clandestinos. Uma ideia intrigante é que os sons sejam vocalizações de espécies desconhecidas que habitam a selva do Congo. A densa vegetação e a vasta extensão da selva dificultam localizar sua origem, alimentando o mistério. Além disso, alguns consideram hipóteses sobrenaturais, envolvendo espíritos ou entidades de outro mundo, embora controversas. Apesar das investigações em andamento, a verdadeira fonte desse fenômeno permanece um quebra-cabeça, continuando a cativar a imaginação de pesquisadores e exploradores. O impressionante conto da cobra gigante. Em 1959, no Congo belga, o piloto belga Remy Van Lierde e seus companheiros sobrevoavam a província de Katanga quando avistaram uma cobra colossal estendida no chão. Van Lierde, um respeitado coronel que serviu na Segunda Guerra Mundial,
estimou que a criatura tinha cerca de 15 metros, muito maior do que a maior cobra já registrada. O momento foi ainda mais surreal quando a serpente se ergueu 3 metros no ar, permitindo que Van Lierde capturasse uma fotografia, solidificando o encontro em um registro tangível que intrigou tanto céticos quanto crentes. A fotografia tirada naquele dia tem gerado diversas teorias sobre a identidade da serpente, com alguns sugerindo que era uma piton excepcionalmente grande, enquanto outros especulam que poderia ser uma titanoboa, um gigante pré-histórico. Embora o mistério persista, a história do encontro de Van Lierde continua a fascinar e a inspirar debates sobre as maravilhas ocultas do mundo natural. O mundo encantador das pedras elétricas. A recente revelação de pedras carregadas eletricamente em Mano Congo tem fascinado o mundo, espalhando-se como fogo em um vídeo viral. Nessa filmagem impressionante, moradores locais desenterram essas misteriosas pedras, que emitem faíscas quando pressionadas juntas, lembrando o brilho deslumbrante das máquinas de solda. Com uma aparência escura, quase como obsidiana, e uma superfície brilhante, essas pedras parecem possuir um poder que desafia a explicação. À medida que o vídeo se espalhava pela internet, deu origem a uma infinidade de teorias e conjecturas. Alguns entusiastas animados não puderam deixar de traçar paralelos com o Vibranium, um metal fictício famoso dos quadrinhos e filmes do Pantera Negra, alimentando imaginações com possibilidades futuristas. Outros ousaram sugerir que essas pedras poderiam conter um mineral ou elemento ainda não descoberto pela ciência, insinuando revelações revolucionárias. No entanto, céticos levantaram suas vozes, rotulando esses vídeos como elaborados enganos. Segundo especialistas, pedras não podem possuir energia elétrica inerente, oferecendo explicações alternativas que sugerem a presença de fontes de energia externas ou técnicas de edição enganosas, lançando dúvidas sobre a autenticidade do fenômeno eletrizante. Mas aqui está o dilema. Se esses vídeos fossem realmente uma fraude elaborada, os especialistas não estariam inclinados a refutá-los. Poderia haver mais nessas pedras misteriosas do que aparenta? Enquanto o mundo observa com expectativa, não só o enigma eletrizante de Mano Congo, mas todos esses mistérios que envolvem este lugar continuam a intrigar, deixando-nos decidir onde colocar nossas crenças, na refutação dos céticos ou na atração pelo extraordinário. Não se esqueça de curtir este vídeo e de deixar seu comentário aqui embaixo. Obrigado por ter assistido até o final e continue assistindo mais mistérios e curiosidades aqui do canal e acredite se quiser.